Hoje tem resenha do primeiro livro que eu li do Neil Gaiman. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Aqui eu trago vídeos de resenhas e outros conteúdos sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E aproveita e clica no botão de se inscrever e não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Curte o vídeo também porque isso vai dar uma força imensa para o canal, vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo merece ser visto por outras pessoas. Se você tiver interesse em comprar Coraline, que é o livro da resenha de hoje, basta acessar o link que está na descrição do vídeo e ao fazer a compra por esse link, a Amazon vai retribuir a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então eu agradeço muito essa ajuda que vocês dão e esse apoio. Enfim, o momento tão aguardado chegou, pelo menos aguardado por mim. Hoje vai ter a primeira resenha sobre um livro do Neil Gaiman, e o livro escolhido foi Coraline. Neil Gaiman é um autor britânico que já escreveu romances, quadrinhos e roteiros também. Ele já recebeu vários prêmios literários, um deles o Hugo Awards, que é dado aos melhores trabalhos de ficção científica. Um dos seus trabalhos de maior sucesso foi a série em quadrinhos Sandman, mas ele também é muito conhecido por Deuses Americanos, Good Omens e também Coraline. A história que envolve a criação de Coraline é bem interessante. O Neil Gaiman começou a escrever esse livro para sua filha Holly, que na época tinha 5 anos de idade, e ele conta que ela gostava muito de histórias assustadoras, com requintes de magia e também com meninas que fossem corajosas. A ideia do Neil Gaiman era criar para o livro uma atmosfera parecida com a da casa onde ele cresceu, que era uma mansão que depois foi transformada em vários apartamentos onde outras pessoas também moravam. Só que depois que o Neil Gaiman e a sua família se mudaram para os Estados Unidos, ele parou de escrever a obra e só foi retomar 6 anos depois. E ele conta que o que começou sendo uma história para Holly acabou terminando como uma história para Mary, sua filha mais nova. O primeiro contato que eu tive com Coraline foi quando eu ainda era criança e a partir do filme que fizeram. Eu lembro que foi uma experiência bem traumatizante por 2 motivos. Primeiro porque eu fiquei assustado com os traços dos desenhos e com a história em si. E segundo porque eu acabei quebrando meu dente depois de tentar comer o milho da pipoca. Mas não vamos falar sobre isso. Aqui no livro a gente vai acompanhar a vida da protagonista Coraline a partir do momento em que ela se muda para uma casa velha. Só que ela e a sua família só vivem em uma parte dessa casa, porque ela é tão grande que acabou sendo dividida em vários apartamentos e outras pessoas moram nesses apartamentos que foram criados. Conseguiu sentir alguma semelhança, sentir algum aspecto parecido com a vida, com a história que o Neil Gaiman cantou sobre a vida dele? Os vizinhos de Coraline tinham características bem peculiares e nunca acertavam seu nome. É curioso porque o título do livro está associado a uma história de troca de nomes. Quando Neil Gaiman começou a escrever a história da obra, ele acabou digitando Caroline em vez de Coraline. Como eu disse antes, o livro começa falando da vida da Coraline na sua nova casa. No dia seguinte à mudança, ela sai para explorar o ambiente que fica ao redor da casa e vai descobrindo as características daquele lugar, que é envolto por uma atmosfera mais sombria. Nessa edição que eu li tem uma introdução escrita pelo próprio Neil Gaiman em que ele conta os detalhes da criação da história do livro, incluindo as características dessa casa. E é interessante perceber a presença desses detalhes durante a leitura. Coraline saía bastante, mas um dia choveu muito e ela teve que ficar em casa. É a partir desse fato que a gente começa a perceber o relacionamento que ela tem com seus próprios pais. Eles são pessoas bem ocupadas e dão sugestões de coisas para Coraline fazer, enquanto não podem dar atenção a ela. Algumas dessas sugestões são desenhar, perturbar as suas vizinhas e até contar quantas portas a casa tem. A Coraline meio que aceita essa última sugestão e decide explorar a casa. Ela pede permissão ao seu pai para entrar na sala de visitas, que é um cômodo que ninguém entrava e que tinha mobílias antigas da sua avó. Ele acaba deixando e ela entra lá. Fazendo a contagem das portas, ela acaba descobrindo uma porta enorme, mas que estava trancada. Ela então pede ajuda à sua mãe para que ela abra aquela porta e descubra o que tem lá. E assim que ela é aberta, ela se depara com uma parede de tijolos. Evidentemente, Coraline fica muito intrigada com essa situação e o sentimento de curiosidade começa a despertar nela. Aliás, se tem um adjetivo que a gente pode atribuir a Coraline, esse adjetivo é curiosa. Além de curiosa, ela também é sarcástica e chega até a ser afrontosa em alguns momentos. É interessante ver o relacionamento que ela tem com seus pais, mostrando um conflito de gerações em que cada um é convicto do que quer,
mas é difícil entender os desejos do outro. Outra característica da Coraline é que ela é muito decidida. Um dia, ela resolve pegar as chaves daquela porta enorme para ver se descobriria alguma coisa, se a parede de tijolos continuaria lá. Quando ela abriu a porta... bem, os tijolos haviam sumido. Assim que a porta foi aberta, Coraline encontrou um corredor escuro. O que será que teria do outro lado? Bem, como é do seu feitio, ela resolveu explorar o ambiente e atravessar esse corredor, e acabou se deparando com a sua casa e com a sua mãe. Tá, não era a sua casa real. E também não era a sua mãe verdadeira. Apesar de ter características bem parecidas com a sua casa original, Coraline logo percebeu que aquele era outro ambiente. O mesmo aconteceu com a sua outra mãe, que era mais alta, tinha a pele branca como papel e, o principal de tudo, tinha botões pretos no lugar dos seus olhos. E ela não tinha apenas outra casa nem outra mãe. Parecia que seu mundo original estava sendo copiado, mas também traduzido de outra maneira, de uma forma mais sombria. Só que seus outros pais a estavam tratando muito bem, oferecendo comida que ela gostava, sendo carinhosos, e Coraline chegou até a achar que esse novo ambiente era melhor que a sua casa original. Esses outros pais não queriam que Coraline voltasse ao seu mundo e começaram a convidá-la a ficar eternamente com eles. A partir disso, esses outros pais falavam coisas para convencer Coraline a ficar, e nesse pacote estavam chantagens emocionais e situações que confundiam a sua cabeça. Mas Coraline era destemida, independente e corajosa, e não cedeu inicialmente a essa conversa. Só que isso acabou trazendo consequências que Coraline não esperava. Coraline começa a passar por situações assustadoras e de certo modo até desesperadoras. Nesse aspecto eu queria comentar as ilustrações incríveis dessa edição, que fazem a gente imergir na história e deixam a leitura mais sombria, como é o propósito do livro. Aqui a gente pode sentir um pouco da atmosfera vivida pela Coraline e imaginar seu estado emocional. Mas o mais interessante é que ela não se abala facilmente, e as atitudes que ela tem durante a narrativa nos incentivam a refletir sobre a coragem e sobre como podemos enfrentar nossos próprios medos. Nas adversidades, Coraline mostra como é corajosa. Eu gostei das alternativas que o Neil Gaiman encontrou para desenvolver o suspense da história, fazendo o coração acelerar e deixando a gente com expectativas para saber o que é que vai acontecer depois. Em alguns momentos, ela chega a ter oscilações quanto aos seus sentimentos. Será que ela vai conseguir superar os perigos que aparecem na sua vida? Ou melhor, deixa eu reformular essa pergunta. Será que alguém vai conseguir parar uma menina tão determinada? Coraline é um livro bem interessante que tem uma história que mistura elementos tanto de As Crônicas de Nárnia quanto de Alice no País das Maravilhas. Foi uma leitura especial porque, além de ter sido o primeiro livro do Neil Gaiman que eu li, eu lembrei de quando eu assisti ainda criança o filme da Coraline, um filme que me marcou muito por diversos motivos. O livro tem alguns trechos que são bem sonoros e as ilustrações dessa edição da Intrínseca fazem a gente entrar na história. É interessante ver o desenvolvimento da Coraline, uma personagem muito inteligente, corajosa e cativante, que aprende várias lições durante a narrativa. A leitura do livro é bem rápida, tanto pela escrita do Neil Gaiman quanto pela quantidade de diálogos que existem na obra. Se você gosta de histórias com toques mais sombrios, Coraline é uma boa indicação. Confesso que fiquei com mais medo do filme que do livro, mas Coraline foi uma leitura bem interessante. E você já leu esse livro? Gosta de histórias mais macabras? Diga aí nos comentários que eu vou adorar ler o seu depoimento. Se você quiser comprar Coraline, eu lembro mais uma vez que basta acessar o link que está na descrição do vídeo e quando você fizer a compra por esse link, você vai ajudar o canal automaticamente sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos, porque aqui eu trago resenhas de livros e outros conteúdos sobre o universo literário. Muito obrigado pela ótima companhia de vocês e até a próxima, pessoal!